Essa nova geração da Fiat Strada não tem versão Adventure, mas rodar com ela até chegar aos 100 mil quilômetros vem sendo uma grande aventura. Ela, por sinal, já está chegando ao final do teste, ela já está quase pronta para ser desmontada, mas nesse momento eu tenho muito para falar sobre o desgaste dela e também sobre o desgaste que a rede de concessionárias Fiat vem nos causando. Afinal, já foram 9 revisões feitas com ela, né, até 90 mil quilômetros, e praticamente toda parada tem alguma história para contar. Algumas mais brandas, um rodízio que não foi feito certo, uma coisa que é muito corriqueira, até peças que foram pagas e não foram trocadas, ou peças paralelas. A gente vai ver isso tudo, relembrar isso tudo, na verdade, hoje. Se você não quer perder nenhum novo vídeo da Quatro Rodas, eu recomendo que você se inscreva no nosso canal, clique no sininho aqui embaixo para ser notificado a cada novo vídeo. E se você apontar seu celular para esse QR Code aqui do lado, você pode assinar o nosso conteúdo, tanto o site quanto a revista. E aí você não vai perder nada, realmente nada do que acontece no mundo automotivo. E olha que acontece muita coisa. Se você não conhece o teste de longa duração, saiba que ele é um dos mais tradicionais da Quatro Rodas. Faz 50 anos que nós compramos os carros e rodamos seus milhares de quilômetros até desmontar ele para ver como foi o desgaste. A Fiat Strada está fazendo um ciclo atual de 100 mil quilômetros, ela já está quase chegando ao fim do teste e será completamente desmontada muito em breve. Mas 90 mil quilômetros já se passaram e saiba que nesse tempo inteiro nós aprendemos muito sobre essa nova geração da Fiat Strada, em termos de desgaste de componentes, né, de componentes que têm gastos de uso normalmente, e também de certas manias que o carro tem, e como eu falei também, do convívio com as concessionárias, que não é nada fácil. A gente viu algumas características se repetindo ao longo das paradas, né, ao longo das revisões. E não é tão legal não, na verdade é bem cansativo. Quer dizer que nesse momento a Strada já completou 2 ciclos de manutenção, cada ciclo é de 40 mil quilômetros. É na revisão de 40 e de 80 mil que ela vai além da troca de filtro de ar do motor, filtro de cabine, filtro de óleo, troca de óleo, e também tem a troca do fluido de freio e de embreagem e a troca das velas. Sim, a Fiat recomenda a troca de vela a cada 40 mil quilômetros, que é um prazo normal se as velas forem convencionais. Só que esse motor Firefly, seja 1.0 ou 1.3, usa velas de irídio, que são velas com uma durabilidade que chega a ser 3 vezes maior para alguns motores, mas a Fiat recomenda essa troca antecipada para manter eficiência do motor, níveis de emissões de poluentes, enfim. A revisão preconiza essa troca e nós cumprimos. Bem, nós tentamos trocar as velas aos 40 mil quilômetros, porque a Fiat Amazonas, que foi a concessionária onde nós fizemos essa revisão, dificultou as coisas. Nós fizemos o pedido da revisão padrão da Fiat, que inclui já o valor das velas, coisa de 500, 550 reais. É bem caro. E, enfim, na hora que nós fomos pagar, ainda incluía, sem a nossa autorização, né, não nos questionaram se nós queríamos isso, aditivo para gasolina, que eles chamam de limpeza de bicos via tanque, um nome bem bonito, ozonização da cabine, do ar-condicionado, que é uma coisa que na hora que você abre a janela já perde meio que o efeito, e ainda um kit de lubrificação da carroceria, que é a graxinha para colocar nos vidros, nas portas, fechaduras. Enfim, eles nos cobraram, não avisaram, a revisão saiu R$400 mais caro do que estava previsto. Serviço feito e pago. Na hora que nós fomos fazer a verificação da revisão, aí que nós descobrimos que o filtro de óleo não havia sido trocado, o fluido de freio de embreagem não havia sido trocado como estava previsto, também não haviam colocado o filtro de ar-condicionado, que pagamos à parte direito na caixa, e estava completamente amassado e praticamente inútil para a saúde dos ocupantes. É maravilhoso. E o pior é que as velas não haviam sido trocadas. A parte mais cara da revisão, um componente caríssimo, né? Metade da revisão quase era de vela, não havia sido trocado. E aí nós
voltamos na concessionária e exigimos o nosso direito de consumidor, né? Logo antes dessa revisão vergonhosa, nós trocamos o primeiro par de pneus. Trocamos em pares porque havia uma diferença de desgaste, que também nós, na verdade, só prolongamos, né, essa diferença fazendo a troca dos pares de forma independente. Porque os pneus que ficam na dianteira normalmente já gastam mais e mesmo fazendo rodízio não há essa compensação, não houve essa compensação. Mas o fato é que nós trocamos os Dunlop EnaSave que vieram de fábrica na estrada, né? Porque ela tem esse item que era opcional, que é a roda de 16 polegadas, que agora já é padrão nas versões Range e Ultra. E colocamos os pneus Bridgestone Ecopia, que são os pneus originais do Corolla nessa medida. Saiu até mais barato optar por esse pneu. Teve alguma discreta melhora no consumo e eles estão aqui até agora, vão resistir até o final do teste, vão cumprir aí seus 40, 50 mil quilômetros, não, na verdade 60 e 50 mil quilômetros, porque 10 mil quilômetros depois nós trocamos o segundo par, mas muito bons, bom de aderência, bom de atrito. Os Dunlop não eram ruins, eram muito bons também, mas eles acabaram relativamente rápido. Fica já esse aviso que os pneus originais vão durar aí seus 40 mil quilômetros fazendo rodízio certinho. Por sinal, 50 mil quilômetros também é o tempo que vem durando as pastilhas de freio. A gente já está prevendo que isso vai ter que ser trocado aos 100 mil quilômetros após a remontagem do carro. Nós trocamos essas pastilhas dianteiras aos 50 mil na parada lá na Dinalto, de Teófilo Otoni, Minas Gerais. O conjunto de pastilhas ali não custou nem R$400, mas essa revisão foi um pouco chata. Por que aconteceu? O que nós fomos descobrir quando o carro retornou para São Paulo é que haviam cobrado um filtro de gasolina que não estava previsto na revisão e que também não foi trocado. Só erraram uma vez, pelo menos, né? E também cobraram 2 aditivos de combustível e colocaram um filtro de óleo de marca paralela. E nem era uma marca boa. Tem marca paralela que é boa, mas tem marca paralela que nem para ser paralela serve. Dos 50 mil aos 60 mil quilômetros não houve grandes intercorrências na jornada da estrada. A não ser uma luz de injeção acesa, que já tinha acontecido lá antes dos 40 mil quilômetros, e umas pedradas no para-brisa, mas aí nós podemos reparar. Ficou um pouco de marquinha, mas fora do campo visual. Então não trocamos o para-brisa. E na revisão dos 60 mil quilômetros, que era um marco para o fim do longa duração, até alguns anos atrás, nós fizemos o serviço na original de Guarulhos, não tivemos problema. Seguiram todo o padrão ali do site da Fiat para fazer orçamento, não empurraram nada do que... Quer dizer, não colocaram no orçamento nada do que não estava previsto, porque eles sempre sugerem, né? Mas o único problema que nós tivemos foi um rodízio mal feito, uma coisa que sempre aconteceu em praticamente todas as revisões, exceto a de 90 mil quilômetros que fizeram certinho, não melhor. Eles deixaram de fazer para tentar equilibrar aqui o desgaste dos pneus, né, entre os eixos. Então não tinham como errar. E justamente para ter uma comparação com testes antigos de longa duração, assim que fez a revisão de 60 mil quilômetros, nós fizemos um teste de controle do desempenho da estrada. Então levamos novamente para a pista e descobrimos que ela havia ficado mais rápida no 0 a 100, muito mais rápida, na verdade, do que ela era quando 0 km. E eu não sei se você não estava por aqui conosco, digamos assim, ela teve um problema. Quando nós compramos o carro, ela não estava com seu desempenho 100%, ela estava manca. Ela precisou de um remapeamento do motor para entregar seu desempenho esperado, digamos assim. Então nós refizemos o teste de 1000 km aos 5 mil quilômetros e aí ela já estava normalizada. E na comparação com esse momento de 5 mil quilômetros, ela melhorou aos 60 mil, 1,3 segundos no 0 a 100. Ela fez
12,7 segundos, o que é um tempo muito bom para esse motorzinho 1.6, que nesse carro aqui ainda tem 109 cavalos. Depois eles reduziram para 107 com o Procon GL8, mas o nosso carro ainda tem a potência maior que esse 1.3 teve. E os números de consumo também melhoraram. Você confere aqui embaixo a comparação dos resultados. Na revisão de 70 mil quilômetros, uma coisa ficou muito gritante, que é as concessionárias tentando empurrar a limpeza da caixa da evaporadora do ar-condicionado ali dentro do painel onde fica o filtro do ar-condicionado. Mas o que eles tentam fazer? Eles vão lá, te cobram 120, 150 reais para você fazer essa limpeza e trocar o filtro. Só que na Brilhalto, lá do Rio de Janeiro, eles cobraram 300 reais por isso. E, putz, não dá, né? O que eu fiz foi, fui lá no balcão de peça da própria concessionária, comprei o filtro por 60 reais e depois nós trocamos ali em 5 minutos. Fica por baixo do painel, desaparafusa, tira o filtro antigo, coloca o novo, fecha de novo e pronto. Porque eles falaram que a troca, né, a peça do filtro e a mão de obra para troca ia somar os 300 reais. Eu não sei quantos meses eles iam demorar para trocar esse filtro. Mas não dá, né? Botar 300 reais para trocar um filtro é sacanagem. Então, se você tem um mínimo de conhecimento, tem um Fiat, te cobram, ou qualquer filtro de outra marca, um filtro de ar-condicionado, não costuma ser mais de 100 reais nos carros mais complexos. Se te cobrarem muito, se quiserem forçar essa limpeza da caixa, compra a peça e tenta trocar. Se não conseguir, leva no mecânico que vai te cobrar 20 reais para trocar esse filtro, porque não costuma dar trabalho. É mais fácil, né? E, bem, fica feio para a concessionária fazer isso, né? Imagino minha mãe chegando na concessionária, cobrando 300 reais dela para trocar um filtro de ar-condicionado. É muita sacanagem. E isso de comprar a peça no balcão tem uma vantagem, que é você saber a peça que estão colocando. Porque na revisão dos 90 mil quilômetros, agora na Fiat Imperia de Limeira, colocaram um filtro paralelo. Se me dessem no balcão de concessionária um filtro paralelo, eu nem ia comprar, não ia nem passar o cartão, né? E aos 80 mil quilômetros renovou mais um ciclo de revisão. Foi feita agora a troca das velas, né, como era previsto, mas não trocaram o filtro de ar-condicionado, pelo menos na primeira ida, né? Não trocaram o filtro de ar-condicionado que nós havíamos pago a mais para fazer. E esse serviço foi na Fiat Andretta de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo. Sabe o que isso tudo significa? Que é muito difícil e cansativo encarnar o dono de um Fiat. Pelo menos está sendo com a Fiat Strada, porque a cada parada tem um estresse. E assim, por mais que nós tentemos ser um cliente comum, um consumidor comum, nós descobrimos o que não é feito na revisão, porque nós vamos lá e olhamos, e não é todo mundo, na verdade quase ninguém faz isso. Ninguém vai lá verificar se o óleo foi trocado, se o filtro colocado foi o filtro original, que tem a marca da fabricante, no caso seria Mopa, se o fluido foi trocado, enfim. Imagina conferir em casa a vela, se a vela foi trocada. Não dá, eu não tenho uma chave de vela na minha casa para um motor Firefly específico, eu tenho para o meu Fusca velho. Então não dá, você tem que confiar, você tem que criar uma relação de confiança com a concessionária. E a rede Fiat teve 9 oportunidades para isso. Algumas concessionárias foram boas, sim. Algumas fizeram um serviço quase 100%, mas a maioria nos deixou com o pé atrás, não cumpriu com o combinado, não cumpriu mais que combinado, com o que foi pago, com o orçamento previsto. Algumas não conseguiram nem honrar o orçamento que deveria ter sido feito e colocaram mais coisa para a gente pagar mais. Então, isso foi bem decepcionante. Isso, assim, é só um arremate de convívio com o concessionário. A gente ainda vai desmontar o carro. Ele provavelmente foi muito bem. A gente vai dar uma volta agora com a estrada
e ver como ela resistiu a esses 90 mil quilômetros. Mas a nossa paciência não resistiu a esses 90 mil. Cada parada com a estrada teve alguma coisa para contar que você acompanhou na revista e também no site. Desgaste mesmo é o da embreagem. Depois dos 70 mil, eu tô pegando o jeito. Depois dos 70 mil começaram a vir muitos comentários, né, da nossa equipe, de todo mundo que reveza a direção dos carros de longa duração, sobre o desgaste dessa embreagem. Ela tá de fato um pouco mais alta, embora seja hidráulica, você percebe que tem um desgaste ali no platô da embreagem, né, no disco, e tá começando a deixar as arrancadas um pouco trepidantes em certas situações. Mais difícil de arrancar em ladeira, enfim. Aqueles problemas que se tem usualmente quando o carro tá com a embreagem no fim. E a gente já tava olhando, né? 70 mil quilômetros, um carro com câmbio curto, que exige uma certa rotação para você arrancar mesmo com o carro, para a embreagem acoplar direitinho, e devia ter acabado a embreagem. Mas não, pelo menos na revisão de 70 mil, de 80 mil, 90 mil, as concessionárias falaram, olha, não tem por que trocar. Tá desgastado, mas ainda tem muito que usar aí. Então beleza, não trocamos, mas nós chegamos a apurar quanto custa. Até porque o C3 também tem motor da mesma família e pode ser que lá na frente venha a ser necessária a troca. E se esse kit de embreagem, né, trocado, com rolamento e tal, custa R$ 1.300 para esse motor 1.3. O 1.0 não foge muito disso não. E na concessionária, com a mão de obra, essa troca de embreagem, sem revisão, sem mais nada, pode passar dos R$2.000. Aí tem a negociação de hora de mão de obra, do serviço também, mas barato não é. Mas enfim, vou até arrancar aqui novamente para mostrar como tá, né, o ponto dela. Ó, primeira marcha, vou acelerar um pouquinho. Esse aqui é o normal. Você bota um giro ali um pouco para 2.500 RPM e libera. Não dá para ficar brincando com baixa rotação, não. Seria o ideal, né, para aproveitar o torque em baixa que esse motor Firefly tem, né? Essa família Firefly em geral tem. Mas tem que levar um pouquinho o giro ali para arrancar com o carro. Paciência. Mas é uma sensação, essa sensação de carro gasto, eu não sinto nessa cabine. Porque o carro continua silencioso, 90 mil quilômetros no odômetro, e a cabine está silenciosa. Eu peguei Fiats mais novos, lançados depois da estrada, com muito barulho de acabamento interno batendo quando você passa por irregularidades do piso. Na estrada isso não acontece. Essa estrada ela tá passando uma solidez de projeto, né, de estrutura pra gente muito impressionante. Mas putz, é um carro de 90 mil quilômetros, ele já fez muita coisa na vida. Já viajou para um monte de lugar, já pegou paralelepípedo, off-road, chuva, temporal, alguma lama, enfim. Foi usado como um carro de verdade, né? E continua muito bem, os painéis de porta não batem, o painel continua íntegro. Isso me surpreendeu bastante. Até por aquela relação que a gente fazia entre a estrada e o mob, por semelhança de projeto, principalmente aqui, da coluna B para frente, o mob fazia barulho. Esse carro não faz barulho. E o mob foi desmontado aos 60 mil quilômetros. Mas tem alguns desgastes de tempo, né? A tampa do filtro de ar do motor, ela já foi aberta tantas vezes que ela tá frouxa, ela tá sem rosca. Então a gente vai ver agora se, né, após a revisão dos 90 mil quilômetros, ela passou a abrir. A gente vai ver se conseguimos trocar isso em garantia ou a gente deixa uma adaptação que nós fizemos para ter um atrito entre o parafuso e a parede de plástico ali do encaixe mesmo, da presilha, para manter no lugar, porque se ela abre essa tampa, como a sucção é de baixo para cima e vai direto para o TBI, se aquilo ali abrir, a sujeira vai entrar pro TBI, vai pro motor, vai arranhar a parede de cilindro, vai começar a gastar óleo, e daqui a 10 mil quilômetros nós vamos descobrir que isso aconteceu quando abrimos o motor. Mas é um parafuso de metal contra uma estrutura de plástico, sem nenhum pino de metal ali, sem nenhuma rosca de metal para fazer a trava. Então, depois de
9 aberturas, 9 trocas de filtro de ar do motor, mas a gente dobra para fazer a verificação da troca 18 vezes, para pelo menos aberto. Acabou a rosca. E, bom, uma peça de carro não pode ser desenvolvida para uma durabilidade tão pequena. Inclusive, numa revisão, a gente chegou a pegar o carro com essa tampa, né, mal fechada. A gente chegou a reportar isso, tem imagem aí para te mostrar. E outra coisa que desgastou foi a capota marítima. Desde o início nós apontamos que a capota marítima não consegue vedar perfeitamente a caçamba. Entra a água, se você pega a chuva entra a água, se você pega estrada de pó, vai entrar poeira também, vai sujar o que você colocar ali. Não dá para usar como porta-malas. Mas piora quando a capota começa a ressecar. Resseca, faz fissuras e pontos de entrada de água ali. E é o que está acontecendo, né? Depois de 2 anos usando o carro no sol, chuva, intempéries diversas, ressecou, a capota está mais dura, está mais difícil para abrir e fechar. Mas isso acaba acontecendo mesmo com picape. Eu só não esperava que isso fosse acontecer em 2 anos. Já tive picape da família que eu tive que trocar depois de 5, 6 anos a capota original. E a capota que a gente botou depois durou menos ainda. Mas é isso. Fora essas coisas, a estrada está indo muito bem. E ela tem uma constância, por exemplo, na central multimídia. Quando está funcionando aqui o Waze, com o Android Auto principalmente, quando você está numa rodovia e se aproxima de uma cidade com vias paralelas, ela joga o carro para essa via. E aí ele se perde todo, e até você escapar dessa zona, o Waze fica meio perdido. Ah, mas o Waze é baseado no seu celular. Bem, isso acontece com todo mundo que usa o Android Auto nessa central multimídia e só nesse carro. Nos outros carros de longa duração não acontece. Seja com a função sem fio, conectividade sem fio, seja por cabo. Então algo acontece, algo está diferente aqui. Nas concessionárias nunca viram nada e sempre fazem reset para tentar resolver, não resolve. Reset a gente também consegue fazer. E, enfim, tem essa intermitência do sinal de GPS. Não sei se o carro faz uma gaiola de Faraday e não consegue pegar o sinal, mas às vezes funciona, às vezes não funciona. Tá aí o relato. Agora começam os ritos finais do teste da Fiat Strada no longa duração, praticamente seu processo de descomissionamento. Nós vamos descobrir quanto que ela está valendo no mercado, seja na troca por outra estrada, na troca por uma picape concorrente, ou numa loja de seminovos, ver quanto o mercado paga numa estrada Vulcano 1.3 manual muito rodada. E depois vem seu completo desmantelamento, seu desmonte, para aí sim descobrirmos o que aconteceu dentro daquele motor, como as suspensões traseira e dianteira resistiram ao nosso asfalto, como essa cabine aqui ficou ou não bem vedada, se tem muita poeira aqui por baixo que a gente não está vendo. Mas enfim, o carro está bem íntegro por dentro, por fora também, está bem resistente. Acho que essa característica da primeira geração da Fiat Strada foi mantida nessa geração, pelo menos. Eu estou bem surpreso com o estado, na verdade todo mundo está bem surpreso com o estado desse carro aqui após tanta quilometragem, mas a verdade vem na hora do desmonte. E é isso, nos vemos em breve, não deixe de acompanhar o desmonte na revista, no site e quem sabe também aqui no nosso canal. E é isso aí, também fica aquela velha recomendação, fique atento às revisões que fazem no seu carro. Até a próxima. Daqui a pouco esse motor vai deixar de ligar por um tempinho, vai ser completamente desmontado, vai ser legal. Vamos nessa que ainda tem muita quilometragem.